Meu feliz sábado a todos. Quando nós permitimos que Deus construa uma atmosfera como essa que nós estamos vivendo aqui, o humano pode ficar tranquilo, porque o Senhor conduzirá a obra. Amém? Que bênção é estarmos nesse lugar na manhã de hoje. Nós vivemos um momento muito delicado da história do cristianismo. Apesar de termos uma Bíblia, apenas tantas denominações diferentes. E alguém chegou a dizer que uma era em que a humanidade ficou sem a Bíblia foi terrível para o seu estado moral, mas agora nós estamos comprovando também que uma era com a palavra de Deus nas mãos também tem sido terrível para nós. Porque nunca tivemos tanto acesso à Bíblia e, ao mesmo tempo, nunca tivemos tantos analfabetos de teologia ou de conhecimento cristão. Diante disso, meus irmãos, o objetivo do programa que faremos aqui durante este dia, agora pela manhã e na parte da tarde, é fazer com que nós possamos novamente reconhecer por que estamos aqui, qual é o propósito de nós participarmos desta igreja, qual é o objetivo de nós sermos cristãos, adventistas do sétimo dia para aqueles que professam essa fé. O que Deus espera de nós, se é simplesmente sentarmos no banco esperando Jesus voltar, de que forma devemos agir, enfim, queridos, qual é a nossa identidade e qual deve ser o nosso estilo de vida. Então eu gostaria de pedir que os amigos abrissem a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 4, para nós começarmos a abordagem que faremos aqui. Gênesis capítulo 4. Todos encontraram? Amém? Maravilha. Vamos ler? A Sete nasceu-lhe também o filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a fazer o que, queridos? Invocar o nome do Senhor. Até o pecado entrar neste planeta, toda a humanidade conhecia a Deus e o reconhecia como soberano. E quando nós falamos toda a humanidade, obviamente nós estamos falando de quem? Adão e Eva. Mas a partir do momento que eles cometem pecado, e a Bíblia nos informa em Isaías 59, verso 2, que os nossos pecados, eles nos separam de Deus. A humanidade passou a ser dividida em dois grupos, queridos. Aqueles que queriam permanecer perto do Senhor e aqueles que queriam se afastar dele e viver uma vida à sua própria vontade. A passagem que nós lemos nos apresenta o grupo daqueles que escolheram fazer uma aliança com Cristo e servi-lo. Neste caso, Sete e sua descendência. Por outro lado, nós vamos encontrar este outro grupo que não quis servir ao Senhor, representado pela família de Caim e a sua descendência. Porque se nós olharmos para Gênesis capítulo 4, verso 16, a palavra de Deus diz assim para nós: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E se nós continuarmos o relato, nós vamos ver que Caim e seus descendentes construíram para si uma cidade para que eles pudessem morar. E neste ato, eles estavam demonstrando que queriam ter uma vida na terra, prosperar aqui, em meio a este mundo contaminado pelo pecado. Por outro lado, Sete e sua descendência escolheram habitar em tendas, cabanas, demonstrando por esse ato que não queriam fincar raízes na terra ou prosperar aqui, porque esperavam uma pátria maior e uma terra renovada.
Tivemos então esses dois grupos, queridos. E a história bíblica começa a contar para nós o que aconteceu. Um grupo que permanecia fiel ao Senhor e o outro grupo que escolhia se afastar dele. Entretanto, queridos, o pecado é tão terrível que mesmo estes que escolhem servir a Cristo ainda têm defeitos. E quando você pula para o capítulo 6 de Gênesis, para o verso 2, nós encontramos o início de um ciclo que vai se repetir ao longo da história do povo de Deus. Gênesis capítulo 6, verso de número 2, diz assim: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então o povo de Deus, seleto, diferente, começou a se misturar com aqueles que não queriam servir a Deus. E o povo do Senhor se corrompeu, queridos, a tal ponto que Deus precisou intervir para que o mal não vencesse. E se você olhar para o restante do capítulo, verso 8 diz: porém, um homem chamado o quê, queridos? Noé achou graça diante do Senhor. Em meio a toda essa multidão que se corrompeu, Deus tinha um remanescente que permanecia fiel a ele. E ele chamou esse homem e o salvou, destruiu a terra com o dilúvio, e a partir desse remanescente, fez ele crescer, fez ele se formar um povo, e o objetivo de Deus era que eles permanecessem fiéis. Mas este povo de Deus, ele também se corrompeu, queridos irmãos. Ele também se corrompeu. O ciclo começou a se repetir e Deus mais uma vez levantou um remanescente para permanecer fiel a ele. O nome dele é Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. E aí vem o povo de Israel. Como nós comentamos na lição, não é? Um povo seleto, escolhido por Deus para permanecer pregando e vivendo diante do mundo a verdade da palavra do Senhor, para levar isso para o mundo. Mas nós conhecemos bem a história de Israel e sabemos que este povo também se corrompeu. Quando o Salvador veio à terra, queridos, nem mesmo o seu povo reconheceu. Apenas um pequeno grupo, um remanescente. E Deus chama esses remanescentes para junto de si. E ele funda então o cristianismo. O povo seleto de Deus, que vivia firme ao lado da verdade. Porém o ciclo se repete uma vez mais, queridos. E em um determinado momento da sua história, o cristianismo se junta ao Império Romano, começa a abraçar as ideologias pagãs que ele possuía, e esse cristianismo, o povo de Deus, se corrompe. O que Deus faz então, queridos? Levanta um remanescente. E então começa o movimento da Reforma Protestante. Só que, queridos, mais uma vez, o ciclo se repete. E o protestantismo, que Deus chamou para permanecer fiel ao Senhor, começa a patinar no processo de restaurar a verdade. Mesmo o protestantismo não abandona ideologias, crenças erradas, começa a se corromper. E o que Deus faz, queridos? Levanta um remanescente. É isso que nós vamos entender a partir de agora, indo para o livro de Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Todos encontraram? Amém? Como nós somos uma assembleia bem grande, e com certeza temos aqui níveis de conhecimento diferente, nós vamos precisar detalhar alguns pontos que talvez boa parte de vocês saibam, mas para que todos nós consigamos chegar juntos ao entendimento, tudo bem? Para que fique acessível a todos. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim para nós: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol,
com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas da cabeça. Nós conseguimos perceber aqui, em primeira instância, que esse não é um texto literal, porque seria impossível uma mulher se vestir de sol, ok? Então nós temos aqui um simbolismo, uma mensagem profética apresentada através de simbolismo. E aí vocês podem me ajudar nesse aspecto. O que uma mulher representa dentro de um cenário profético, dentro das profecias bíblicas? O que representa mulher, queridos? Igreja. A gente tirou isso da nossa cabeça? Não, aonde está a base para isso? A Bíblia. Efésios capítulo 5, verso 23, diz isso, ok? Então, uma mulher representa uma igreja. Esta igreja está vestida do sol. O sol é usado na Bíblia para se referir a quem, queridos? Fazer referência a quem? Ao próprio Deus, isso mesmo, Malaquias capítulo 4, verso 2. Então, esta é a igreja de Deus, ok? Vamos entender em que momento da história ele está falando aqui. Verso 2. Que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então, é a igreja de Deus em um momento que ela está grávida. Quem é esse filho da igreja que está para nascer? Vamos continuar lendo. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Muito bem, então por um lado temos uma mulher, e agora aparece um dragão, queridos. Dragão é um animal, e os animais dentro das profecias representam o que, queridos irmãos? Um rei ou um reino. Daniel capítulo 7, verso 17 e verso 23. Os animais representam o reino. Então temos a igreja de Deus, a ponto de o filho da igreja nascer, e por outro lado temos um reino. E o que esse reino tem a ver com a história? Verso 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então este reino, ele queria matar o filho da igreja de Deus que estava para nascer. Quem é o filho desta igreja, queridos? O verso 5 nos responde. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, então ele não conseguiu matar a criança. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então este filho da igreja de Deus, tentaram matá-lo quando ele estava para nascer, mas ele conseguiu nascer, e depois ele foi arrebatado de volta para Deus, para o seu trono. Quem é o filho da igreja, queridos? Jesus Cristo. Então agora nós conseguimos identificar qual é o momento da história em que esta mulher, esta igreja aparece. Este aqui, irmãos, é a época do judaísmo. Cadê o laser? Está aqui. Judaísmo é a época que Cristo veio à Terra, no primeiro século, ok? Agora nós vamos ler o verso 6, que é a continuação da história que Deus está contando aqui para nós. Verso 6. A mulher, a igreja, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então, depois que Cristo retorna para o céu, a história profética avança e ele fala de um momento em que a igreja fugiu para locais isolados, para locais inóspitos, difíceis de viver, e ela viveu nesse lugar durante um período de 1260 dias. E de acordo com as profecias, um dia representa o que, queridos? Um ano. Não tiramos isso da cabeça também. Números 14, verso 34. Dentro das profecias, um dia representa um ano. Então este é um período da história em que a igreja de Deus, e como Cristo já voltou para o céu, estamos falando da igreja cristã, ok? O remanescente que permaneceu fiel. É uma época em que o cristianismo fiel foi perseguido por 1260 anos. E quando nós olhamos para a história, em que momento isso se cumpriu, queridos? Justamente no período da história que nós conhecemos como Santa Inquisição, ou a Idade Média, em que a Igreja Romana, com o auxílio do Império e de poderes políticos, perseguiu aos cristãos que queriam permanecer fiéis à palavra de Deus, porque a doutrina desta igreja estava corrompida com Roma,
E então aqueles que queriam permanecer fiéis à palavra de Deus foram perseguidas por ela por exatos 1260 anos. Veja como Deus conhece, queridos, a história em detalhes. Esses 1260 anos é o tempo de supremacia papal. Começa em 538 depois de Cristo e vai até 1798 depois de Cristo. Nesta data final é quando o Papa Pio VI foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte. E a igreja deixou de ter o poder que tinha e cessou de uma vez por todas a perseguição ao cristianismo. Então o verso 6, ele pula para a Idade Média e ele vai falar também para nós alcançando o período da Reforma. Porque por volta de 1500 e dali para frente começa a Reforma Protestante. Então Deus está dentro do cristianismo já fazendo mais uma vez um ciclo de levantar um remanescente. E aí nós vamos pular agora para o verso 15 e para o verso 16. Vamos ver um outro capítulo dessa história que Deus está contando. Já chegamos na Idade Média. Verso 15 diz assim: Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Então uma serpente manda a água atrás da mulher para fazer a mulher ser destruída. Quem é essa serpente, queridos amigos? Quando a gente olha para o verso 9, diz assim, ó: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás. Então esta serpente é o inimigo promovendo a perseguição contra a igreja de Deus. E o que ele manda para perseguir a igreja? Água. E o que isso significa? A água dentro das profecias simboliza o quê? Povos e multidões. Muito bem, vocês conhecem. Aonde está isso? Apocalipse capítulo 17, verso 15. Então Satanás envia uma multidão para perseguir a igreja de Deus nesse período aqui da Idade Média, irmãos. E o que acontece? Deus vai contar para nós. Verso 16. A terra, porém, socorreu a mulher. A terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Aqui então aparece uma terra que abriga a mulher, que abriga a igreja de Deus. Esse cristianismo, esse protestantismo que queria permanecer fiel. E meus irmãos, quando nós olhamos para a história, nesse período de perseguição final da Idade Média, da Reforma Protestante, o que aconteceu com o povo de Deus? A Igreja Católica, o sistema papal, dominava a Europa e esmagava todos os cristãos que eles encontravam. E eles fugiam, queridos, fugiam, procurando lugares onde a igreja não estivesse, para ter liberdade, até que eles chegaram no limite do continente europeu. E eles não tinham mais para onde fugir. Qual foi a ideia deles? Vamos pegar um barquinho e vamos embora. E eles entraram em um barquinho chamado Mayflower. E atravessaram o oceano em busca de uma terra de liberdade. E aonde que eles chegaram, amigos? Na costa da América do Norte. E encontraram ali um local onde a igreja católica não havia chegado, uma igreja onde eles podiam ter liberdade para servir a Deus. É por isso que lá tem uma estátua, chamada Estátua da Liberdade. É o maior país protestante do mundo. E ali se cumpre o que nós acabamos de ler no verso 16. A terra, um lugar deserto onde tem pouca água. Lembra de Gênesis? Quando Deus foi criar a terra, queridos, a terra era coberta de quê? De água. E Deus fez aparecer a porção seca, a terra. Então terra é algo que está em oposição à água. E se água representa povos e multidões, terra é um local onde tem poucos povos ou nenhum povo e multidão. E era assim que eram os Estados Unidos ou a América do Norte quando os protestantes vieram para cá. E estamos falando do protestantismo. E lembra que o ciclo se repete? E falamos que o protestantismo também se corromperia, abraçando doutrinas que não são bíblicas. Como é que termina o capítulo 12, queridos? Exatamente o verso 17. Irou-se o dragão contra quem, amigos? Contra a mulher. E foi pelejar com o restante da sua descendência. Queridos, isso aqui é maravilhoso. Perceba esse detalhe importante que às vezes a gente não se atenta. Irou-se o dragão, Satanás, contra a
mulher, contra a igreja, contra o protestantismo, ele está irado, porque este povo tem sola escritura, eles querem seguir a vontade de Deus. Mas há um detalhe importante aqui, irmãos. E foi pelejar. O que é pelejar, queridos? Batalha, luta. A luta dele não é contra a mulher. Contra quem é a batalha? Com o remanescente dessa mulher. Você entende? Isso aqui é muito interessante, queridos. Por que a batalha dele é contra o remanescente? Porque o remanescente é o último grupo, dentro deste grupo maior, que permanece fiel de verdade a Deus. Quando Elias achou que todo Israel tinha abandonado ao Senhor no Monte Carmelo, o Senhor falou: eu tenho um remanescente que permanece fiel. E Israel é meu povo, mas esse remanescente permanece fiel. E qual é a característica desse remanescente, irmãos? Diz a continuação do verso: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus, queridos? Vamos ler isso? Apocalipse 19, verso de número 10, isso mesmo. Estou gostando dessa igreja. Queridos, eu já fui pregar em uma igreja, enquanto vocês procuram aí. Eu perguntei assim: queridos irmãos, quando começou o juízo investigativo? Era uma igreja que tinha mais ou menos esse público aqui, ó. Uma pessoa me respondeu o ano. Ela não sabia a data completa. Para vocês entenderem o nível. Apocalipse 19, verso 10. A última frase desse verso diz assim: pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Volte para o capítulo 12. Então, o remanescente de Deus, nesse momento da história, é um povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o espírito da profecia. É um povo que tem um profeta verdadeiro no seu meio. Então nós, queridos, precisamos entender um outro detalhe importante agora. Olha como termina o verso, Apocalipse 12, 17. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Então Satanás vai perseguir, vai batalhar contra esse remanescente. E como é que ele faz isso? Ele se põe em pé sobre a areia do mar. E aí começa o capítulo 13. Qual é o título desse capítulo? A besta que emerge do mar. E quando você vai lá no verso 11 deste mesmo capítulo, tem outro título lá. Qual é? A besta que emerge da terra. Então, como é que Satanás vai batalhar contra esse remanescente no final da história? Ele levanta uma besta do mar e ele levanta uma besta da terra. E o capítulo 13 termina falando desta perseguição, queridos. Não vai poder comprar e nem vender só quem se identificar com o inimigo. E parece que ninguém vai escapar, irmãos. E então vem o capítulo 14, verso 1. E o que nos diz aqui? Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu Pai. Esse grupo que viveu a crise final e que batalhou contra o inimigo de Deus, eles serão vitoriosos e estarão salvos com o Cordeiro. Agora, o que é mais relevante para nós e para a nossa identidade é nós entendermos que esse remanescente, ele é o último da história. Ele é o último do ciclo. Esta mulher, o protestantismo, é o povo de Deus, mas esse remanescente é um grupo dentro do cristianismo, dentro do protestantismo, que permanece fiel ao Senhor. É uma igreja, é um povo que surgiu dentro deste grupo, queridos. Ele é o último remanescente de Deus. É ele que permanece fiel. E agora, talvez nós aqui, alguns de nós, professemos uma fé diferente da nossa. Alguns professam a fé adventista, mas eu te pergunto, meu irmão, você sabe por que você frequenta esta igreja? Qual é o motivo de você estar aqui? Você está aqui porque o ambiente é bom? Você está aqui porque sua família é adventista e você cresceu nesta igreja? Você está aqui por causa das programações? Ou você está aqui porque você entende que aqui está o remanescente de Deus? Se a sua motivação for qualquer outra além desta bíblica aqui, queridos, você pode estar aqui pelo motivo errado. E se você não souber quem você é,
você também não saberá o que você deve fazer. Então você virá à igreja para assistir cultos e não prestar cultos. Virá à igreja para ser agradado. E se o culto não for muito bom, você vai embora. Ou se for aquele irmão lá que estiver programando, você não virá. Você não pregará o evangelho porque você não serve a igreja, mas o ambiente dela. Você fará política para ficar com os melhores cargos. Fará panelinha com a tampa em cima. Fará divisão. Você vai querer trazer o mundo para a igreja, pois sua crença não é bíblica. E se não for bíblica, ninguém fica aqui, irmãos. E a gente vai querer começar a usar os métodos do mundo aqui dentro. Isso não levará ninguém para o céu, queridos. Por outro lado, aqueles que permanecem fiel não devem permitir que fogo estranho suba a este altar. E quando nós permanecermos fiéis, cumprindo o papel de um remanescente, que nós vamos já ver qual é, quando nós permanecermos fiéis, os não consagrados terão duas opções. Ou eles reconhecem o seu erro e se consagram junto com você, ou eles ficam incomodados e eles saem da igreja. Nós chamamos isso de quê, queridos? Sacudidura. E quando houver reavivamento em nossa vida, nós entendermos quem nós somos e formos fiéis à palavra de Deus em tudo, isso acontecerá dentro da igreja. Sacudidura. Assim Deus terá um povo puro, santo, pronto para que ele possa buscá-lo para levar para o céu. O nosso papel não é baixar o muro da igreja, porque se for baixinho, qualquer um pode pular. E cristianismo não é para todos. É para aqueles que querem seguir a Cristo aonde ele nos mandar ir. Por isso, a gente, em vez de baixar o muro, nós temos que levantar o muro. E quem quiser seguir a Cristo fará todo o esforço possível para que ele consiga pular e entrar para dentro do aprisco do Senhor. Nós temos que manter isso bem claro, queridos. Vamos ler mais duas passagens para nós terminarmos esse momento aqui. Vamos para Isaías, capítulo 58. Isaías, capítulo 58. Amém? Verso 12. Qual é a função do remanescente, queridos? Diz assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Lembra que Deus falava isso para Israel? Ensina essa verdade para seus filhos. Tu as inculcarás a teus filhos. A tocha da verdade precisa ser passada da nossa geração para a geração seguinte. Lembrem-se e não se esqueçam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Qual é a função do remanescente, queridos? Edificar aquilo que estão jogando por terra. Levantar os fundamentos que estão sendo derrubados. A função do remanescente, irmãos, não é ser popular. A função do remanescente é levar a mensagem que é necessária para a salvação do mundo. Em uma geração mimada como a que nós estamos vivendo, na geração do politicamente correto, nós não podemos cair na tentação de querer ser uma igreja pop, mas nós temos que ser a igreja necessária. O remanescente de Deus é o povo que guarda os mandamentos de Deus, enquanto há outros lugares por aí que dizem que a lei de Deus foi abolida. O que o remanescente faz? Ele vai lá e tapa essa brecha. Porque este é um ensino satânico, queridos. Qual é o salário do pecado? A morte. E o que nos mostra que somos pecadores? A lei de Deus. Se a lei de Deus foi abolida, não há pecado. E se não há pecado, não é pecador. E se não há pecador, para que nós precisamos de um Salvador? Então, se a lei de Deus foi abolida, o sacrifício de Cristo na cruz, não faz diferença nenhuma. Este é um argumento divino ou satânico?
Entendem, irmãos? Então o remanescente, ele vai lá e ele não ajeita a verdade para ser agradável. A gente tapa a brecha e diz qual é a verdade da palavra de Deus. Último texto, 2 Reis, lá no Antigo Testamento. 2 Reis, capítulo 19, verso de número 30. Segunda Reis, capítulo 19, verso de número 30. Segunda Reis, capítulo 19, verso de número 30. Olha o que diz aí, queridos. O que escapou de Judá e o que ficou de resto, remanescente, o que ele fará, queridos? Tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima. Esta é a função do remanescente, meus irmãos, é lançar raiz para baixo e dizer: eu não me movo daqui, porque esta é a verdade da palavra de Deus. Isso não entrará neste santo altar, porque Deus não aceita isso. Lançar raízes para baixo e dar fruto por cima. O que isso significa? Nossa vida deve mostrar que nós somos aquilo que nós dizemos ser. Alguém escreveu em um livro: já está na hora de nós colocarmos a nossa fé no mesmo nível que está a nossa boca. O problema de Laodiceia não era, meus irmãos, uma doutrina errada. O problema de Laodiceia era não viver aquilo que ela conhecia. Esta é a maior necessidade da igreja. Reavivamento, meus irmãos, deve ser o nosso primeiro objetivo. E para terminar minha parte aqui, irmãos, o remanescente de Deus, hoje em 2021, é um povo, o último remanescente, é um povo que surgiu dentro do cristianismo, dentro do protestantismo, mas do protestantismo que se abrigou lá nos Estados Unidos da América. E é um povo que guarda os mandamentos de Deus e tem um profeta no seu meio. Nós que somos adventistas do sétimo dia, podemos tomar para nós a identidade de remanescente de Deus somente se nós tivermos essas duas características. E nós temos. Isso é sua profissão de fé. Você precisa saber responder isso. Porque quando eu me perguntei isso, nós temos Ellen White, vocês sabem. Nós cremos que ela é uma profetisa verdadeira de Deus, que ela é o espírito da profecia. Nós cremos nisso, mas ela de fato é, irmãos? Os Mormons têm Joseph Smith, e ele, segundo dizem, é profeta. Ele é, sim ou não? Nós precisamos saber responder isso. E se nós chegarmos à conclusão que nós temos a característica do remanescente e que não existe nenhuma outra igreja na terra em nossos dias que cumpra essas características, nós conseguimos entender qual é a nossa identidade como igreja. E nós vamos conseguir entender o que Deus espera de nós em relação ao nosso estilo de vida e em relação à mensagem que nós temos que levar ao mundo. Qual é essa mensagem, queridos? É o que nós vamos descobrir agora, na próxima mensagem que nós iremos ouvir. Eu queria convidá-los neste momento a ficar em pé. Nós vamos cantar um louvor em honra e glória ao nosso Deus, diante da verdade que nós entendemos aqui, baseada na palavra de Deus. E que nós não possamos ou não deixemos que a nossa mente se esqueça dessa verdade fundamental, irmãos, para que nós possamos vivê-la e pregá-la ao mundo.